O Tite acabou de dar uma entrevista coletiva e estava muito nervoso com a história de calendário. Eu vou colocar aqui aspas para o que disse o Tite, queria ouvi-lo sobre isso. Vou falar direto para ele, palavras do Tite, para o Júlio Avelar, que é o cara responsável pelo calendário, para ele cuidar direitinho da sua atividade, da organização de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, pessoas e seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar lesão, joelho, tornozelo. Prejudica todo o clube, uma campanha, o atleta individualmente. Cuidado, vou dar de novo o nome, Júlio Avelar. Cuidado com sua atividade, faça as coisas corretas, disse o Tite, bravo pra caramba. Quem é o Júlio Avelar e a culpa é só dele, Viga? Não, a culpa é generalizada, né, meu caro Flávio? Porque numa entidade você tem presidente, tem diretores, tem quem analisa, quem planeja, quem vende, quem comercializa. Eu não consigo, sinceramente, honestamente, personalizar, apontar o dedo ou direcionar contra Júlio, contra Avelar, contra João, contra Joaquim, José, Rodrigo, Flávio, Fábio, Bruno, Zé ou qualquer outra pessoa. Agora, é evidente, é claro, que os principais clubes do futebol brasileiro estão sendo sacrificados, estão sendo penalizados e estão sendo maltratados pelo calendário do futebol brasileiro. Afinal de contas, são esses clubes que investiram, que planejaram, que pagam salários altos aos seus atletas para que, é claro, tenham à disposição desses clubes esses principais jogadores. E aí chega uma competição no meio do Campeonato Brasileiro, o mais normal seria que a CBF interrompesse o Campeonato Nacional. Mas isso não está acontecendo. Então, os mais sacrificados, os mais penalizados, são aqueles que planejaram, que investiram e que se dedicaram para o principal produto da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, é bem verdade, se os clubes quisessem e tivessem vontade, poderiam se unir, poderiam se mobilizar e falar, não vou jogar. Agora, às vezes, falta um pouco de coragem, falta um pouco de ímpeto, um pouco de peito aos clubes para enfrentarem toda essa organização, todo esse sistema que envolve o futebol brasileiro, Flávio. Piperno, tem razão o Tite ou o Flamengo e todos os outros têm participação nessa história, que afinal de contas ninguém reclama, né? O pessoal só reclama, quem reclama é pontual, é técnico, é um preparador físico e tal, porque no todo mundo aceita tudo no começo do ano, inclusive esses campeonatos regionais arcaicos, do meu modo de entender, que não tem nenhuma razão de existir. Ou se não, como eu disse, enxugar muito, sabe? Tipo assim, deixar 10% disso aí. Mas, enfim, o Tite tem razão, passando o recado para a CBF, onde ele trabalhava até outro dia. O problema existe. E alguém com o peso do Tite reclamando, né, sempre tem aí uma ressonância maior. Mas você vê, por exemplo, o Atlético Mineiro hoje entrou em campo às 6:30 da tarde, né? Menos de 72 horas após o final do jogo contra o Palmeiras na última segunda-feira. Então, esses absurdos existem no futebol brasileiro. É uma utopia imaginar que isso vai ser resolvido com esse calendário que tem aí, estaduais, né, e os seus penduricalhos. E existe esse aspecto de que não há nenhum dirigente que reclame disso. Todo mundo assina, aí no meio do campeonato, algum técnico a poder falar, tá aqui, esse negócio não dá, vai estourar o jogador. Só que aí o dirigente já aceitou, já deu o aval dele, já pegou o dinheiro que... Não, enfim, a CBF, os patrocinadores pagam em fim de conversa. É claro que não pode continuar sendo assim, mas aqui no futebol brasileiro pode tudo. E aí, Zé? Não, os treinadores têm razão em reclamar, os jogadores têm razão em reclamar essa história de um jogo em cima do outro aí. É desumano, mas os clubes estão concordando, né? A CBF sozinha, será que tem esse poder todo para impor? Eu sei que não é ela sozinha, né? Tem mais gente envolvida nessa questão. Mas se os clubes quisessem, eles fariam diferente. Eles colocariam da CBF uma posição diferente. Então, a culpa é da CBF no primeiro momento, mas também dos clubes, que aceitam tudo que a CBF empurra.
Eles não... Eles deviam ter mais força, né? E assim, no futebol brasileiro chega que é arcaico, que federações, e muitas delas sem peso, a única força política é o voto, na hora de eleger o presidente da CBF, tenha tanto poder assim, né? É inconcebível. Mas, assim, parece que a solução é mais ou menos óbvia para todo mundo. Não mudam porque não querem. Mas também por culpa dos dirigentes de clubes que poderiam se unir. Eles não conseguem se unir. Estão tentando formar uma liga. Eles não conseguem. Assim, e reclama bastante quem perde muito jogador. Quem não perdeu muitos jogadores, quem está com o time mais ou menos formado, vê às vezes uma oportunidade para entrar efetivamente na briga, aproveitar esse momento em que os melhores times, aqueles que investem mais, estão mais desfalcados. Ou seja, não existe essa coisa de união, não. É cada um gritando por si. Eu acho que só tem um jeito para isso aí, não para resolver, mas para atenuar o problema. É inverter o campeonato brasileiro com os campeonatos estaduais. O brasileiro a partir do início do ano. Por quê? Porque o congestionamento do calendário é maior sempre no segundo semestre, quando tem o filé mignon das competições de mata-mata. Copa do Brasil e campeonato, enfim, Libertadores. Ora, como é que você vai... Por que no futebol brasileiro se penaliza o clube justamente na época do filé mignon? Porque se for o inverso, quando ele estiver decidindo, quando afunilar a Copa do Brasil e Libertadores, ele vai ter o campeonato estadual. Aí ele pode poupar o time no estadual. Aqui no Brasil acontece exatamente o contrário, poupa no brasileiro. É só separado como destaque especial, sozinho, o campeonato estadual. Bruno. Isso é uma distorção absurda, né? E ainda mais num período em que as coisas são mais globalizadas, todo mundo tem acesso. Antes as coisas eram mais regionalizadas, até pela questão da comunicação, né? Antes você tinha coisa muito regional. Hoje não, hoje você sabe o que acontece aqui nos outros estados brasileiros, no mundo todo, você acompanha tudo que está acontecendo. Então não faz sentido, na parte técnica e de atração, você ter campeonatos estaduais tão longos. O que justifica é a política, como o Zé falou, e a gente sabe, todo mundo sabe do peso que as federações estaduais têm na parte política, eles mantêm o sistema de poder, mantêm tem o peso maior na eleição da presidência da CBF, por isso que os estaduais existem com esse tamanho. A única coisa que os clubes podem fazer é se unir para brigar contra. Porque, como o Mauro César falou aqui algumas vezes, a CBF coloca o calendário, não há uma consulta dos clubes. Onde eles poderiam fazer todo mundo junto, não só um ou outro, todo mundo junto, olha, nós queremos uma coisa diferente. As pessoas elas assistem na televisão e a televisão paga uma fortuna, os patrocinadores pagam uma fortuna porque são os clubes, não é para ver a CBF, é para ver o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, os clubes de futebol. Mas não existe união até por uma questão cultural, que não é só no futebol, mas no futebol é muito acentuado porque o futebol é competição quarta e domingo, que é cada um pensar no seu. A Liga é um belo exemplo, né? Cada um só pensa no seu, eles são incapazes de pensar em conjunto, vamos fazer um negócio legal para todo mundo ganhar mais, mas fica aquela coisa, não, o outro vai ganhar R$1 a mais que eu não posso aceitar isso aqui, não, esse aqui vai ganhar R$10 a mais, eu não posso. Fica não se pensa no todo. E nessa questão de calendário, reclama quem é mais prejudicado, mas se esse mesmo clube daqui a 5 anos for menos prejudicado que o rival dele, ele vai achar legal, e o rival que hoje não reclama, porque o outro está prejudicado, ele vai reclamar. É cada um pensando no seu. A única chance dos clubes mudarem é que todos juntos se impõem. Olha, se for esse calendário, ninguém vai jogar. A gente quer outra coisa. E a gente quer participar da confecção desse calendário. Mas isso não vai acontecer, e a Liga é a prova mais clara e evidente que não vai acontecer. Os caras não conseguem organizar uma Liga e dividir já em 2, e imagina se vão conseguir se unir para brigar por uma coisa que aí vai pensar, não, se eu brigar por isso eu vou ajudar o meu rival, que agora ele é mais prejudicado, então eu não vou fazer isso. Então é cada um pensando no seu, e a CBF reina no meio do caos. Já que é o caos, a CBF mantém o poder dela sem muita contestação, apesar de hoje ter um presidente que com todo respeito ao seu Edinaldo, não é das maiores potências políticas do futebol, né? Vamos voltar a falar especificamente de Palmeiras e de Flamengo, que no final da história são os dois que estão chegando. Ô Viga, nesse momento, analisando pontualmente, quem está melhor, Palmeiras ou Flamengo, ou é um recorte muito curto ainda para esse momento que nós estamos começando e vamos levar nesse próximo mês? O melhor momento é do Botafogo, eu acho, viu, Flávio?
apesar do empate com o Atlético do Paraná, eu vejo o Botafogo esse ano mais forte do que o Botafogo no ano passado, e explico por quê. No ano passado, o Botafogo está apoiado em algumas peças, no goleiro que foi embora, no Adrielson, zagueiro, que era muito bom, também foi embora, no Tiquinho Soares, que está vivendo um excelente momento, mas coletivamente acho o Botafogo um time mais coeso, mais homogêneo e mais equilibrado nessa temporada de 2024. Por isso eu não descartaria o Botafogo dessa disputa pelo Campeonato Brasileiro, até porque teve muito perto da conquista no ano passado. E acho que, pelas características de time, de elenco, pelo histórico recente, Flamengo e Palmeiras e Flamengo são times mais lapidados, mais talhados para competições como Libertadores da América e também Copa do Brasil. E se isso acontecer, é difícil, né? A tal tríplice coroa, ficaria mais fácil o caminho do Botafogo, entre aspas, em tese, no Campeonato Nacional. São duas equipes, Flamengo muito desfalcado, o Palmeiras nem tanto assim, mas o Palmeiras, aquela batida, aquela toada que a gente já conhece, é um time que perde pouco, é um time que o torcedor do Flamengo sabe que tem que olhar, mirar, secar, viu, Piperno? E agorar a distância. Isso? Faz parte do futebol. Ou você acha que bater bumbo e fazer voodoo não acontece no futebol? É claro que acontece. Você faz todo dia contra o Flamengo, e o tio te acompanha aqui no Canelada, no jogo aberto. Você está sempre fazendo voodoo contra o Flamengo. Eu só falo do cheirinho. Né? Com todo respeito, viu? Eu sinto sempre um cheirinho de torresmo e também de focinho, rabo de porco, mas faz parte do cenário, faz parte do jogo. Então, Flávio, voltando à vaca fria, né? Voltando ao seu questionamento, acho que, indubitavelmente, é um campeonato que está desenhado esse ano, não para 2, mas para 3 times que vão, de certa forma, comandar e pontear o Campeonato Brasileiro. E, a depender do que estiverem fazendo, paralelamente ao Campeonato Brasileiro, em Libertadores e Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, talvez sobre alguma coisa para o Botafogo. Botafogo é um time, como eu disse, está mais equilibrado. Eu acho que é um time mais talhado para tentar conquistar alguma coisa do que foi no ano de 2023 e está com a faca nos dentes e doido para derrubar o Palmeiras na Libertadores da América, viu, Pipiano? E aí, Piperno, jogo para você também. Palmeiras ou Flamengo, o Vica colocou o Botafogo, ok, o Botafogo tá no meio dos dois mesmo, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras. E aí, como é que você vê? Tô falando, nós temos 9 rodadas. 10 agora? Digo, 9 rodadas com os times sem suas estrelas. E essas 9 rodadas, o Bruno falou... Foram 3, né? Faltam 6 agora. Já temos com 10 rodadas uma carinha do campeonato. Então temos mais 6, 7 rodadas, para alguns clubes até mais. Nesse período nós poderemos ter uma definição muito clara mesmo de blocos. E aí, Flamengo, Palmeiras, você acha que o Botafogo pode aproveitar essa situação? Como é que você vê isso? Dos 3, quem começou pior foi o Palmeiras. Nos 6 primeiros jogos, perdeu 2, como mandante em Barueri. Empatou 2 e ganhou só 2 jogos. Mas o Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas e a qualidade do futebol melhorou. Eu acho que o Botafogo, concordo com o Viga, no sentido de que o Botafogo está mais competitivo. De qualquer forma, o ano passado, na 10ª rodada, já era um Botafogo abrindo vantagem em relação ao bloco de trás, né? Esse ano não tem isso, o campeonato está mais achatado. Está pior que o ano passado. Está mais concorrido, sim. Não, digo, o Botafogo está jogando menos que o ano passado. Está com uma vantagem menor do que tinha. Esse ano não tem nem líder. Esse ano, pois está um ponto atrás do líder. O Flamengo teve um começo ali do Campeonato Brasileiro, somando com um período de jogos de primeiro turno, inclusive, de Copa Libertadores da América, numa tragédia. Eu não sei qual começou pior, não. Fez uma fase de lembra? grupos Flamengo lá no Bolívar, lá no Atlético Goianiense, lá no Palestino. Cara, uma tragédia. Repetiu a fase de grupos do ano passado. Quando perdeu para o Alcas, aliás. Né? Sim. Você falou, o Palmeiras começou o pior. Eu não sei, viu? Dá para comparar. O pior no Campeonato Brasileiro. Mas na Libertadores era o Palmeiras muito mais tranquilo que os dois. O Palmeiras já definiu a classificação rápido, enfim, na fase de grupos. O Flamengo e o Botafogo, não. O Botafogo perdeu os 2 primeiros jogos e teve que se recuperar depois, né? Então, eu acho assim, o Palmeiras e o Flamengo, eles vão dar um escorregão aqui, outro ali e tal, mas eu acho que os 2 vão, de fato, brigar pau a pau por esse campeonato.
O que seria muito bacana, porque no Campeonato Brasileiro a gente não tem visto tanto essa briga assim entre os dois, né? Ou um ou outro acabam abrindo vantagem em relação ao rival. É interessante o futebol brasileiro, porque assim, era um Palmeiras com o mesmo treinador e praticamente o mesmo elenco, mas em reconstrução, e me parece que está crescendo agora, visivelmente está melhorando. É o Flamengo que estava com o Tite, aparentemente ele tinha achado o time durante o campeonato estadual, daqui a pouco entrou em parafuso, né, na Libertadores e no começo do Campeonato Brasileiro. E depois ele começou a ajeitar o time de novo, quando ele tinha reacertado o time, reencontrado um time, perdeu os jogadores para a Copa América. E está se virando bem, passando aí por um turbilhão aí e está conseguindo. O Gerson voltou ali para o meio campo que ele não queria e de repente resolveu a situação. O Léo Ortiz, improvisado de volante, começou a jogar. O Davi Luiz, eu não lembro se ele jogou tão bem no Flamengo como agora, entrou. Esse menino Lohan, tem gente que fala assim, quando a Arrascaeta voltar, como é que não vão fazer? Como é que vai tirar esse menino do time? Tá jogando demais. Enfim, né? Só quem não melhora é o Gabigol, que não tem jeito. Entra no jogo aí cada vez pior. E o Botafogo também. Ele estava assim tentando treinador até que chegou esse último agora. E deu uma acertada também. Mas ele vinha também uma pindaíba danada, né? O Galo, que estava bem lá com o argentino, com o Milito, agora que está entrando. Enquanto os outros estão se resolvendo, ele está entrando em parafuso. Um passeio do Vitória hoje, eu vi uma boa Segundo parte tempo, Nossa Senhora. E hoje estava muito desfalcado o Atlético, né? Ainda sem o Hulk e o Paulinho, os dois. Mas não precisa tomar de 4 do Vitória, né? Tava muito o Galo, que está mais sofrendo aí, que ele está bem desfalcado, né? Hoje, aí o Milito se virando com o Rômulo, que é um garoto, com na frente o Cadu, o Alisson, uma molecada jogando. Mas dessa disputa Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo tá ali também, acho que tem alguns pontos, né? Vai ter um Palmeiras e Botafogo na Libertadores, um dos dois vai cair aí, né? Um dos dois vai ficar com uma competição a menos, logo nas oitavas de final da Libertadores. Para brasileiro é bom ficar com a competição a menos. Sim, né? Aí depende muito de como vai bater essa eliminação para um ou para outro, né? Acho que o Palmeiras, apesar de ser um time mais, assim, é um time que está ganhando mais, ele vai ser menos cobrado se ele for eliminado, vai ter aquela cornetagem de sempre, mas o Palmeiras, isso passa rápido. No Botafogo pode vir ali algo emocional, ainda, já que no ano passado tomou uma pancada muito forte. Aí se cai numa Libertadores, não sei como seria a reação na parte emocional, apesar de que na parte física, de calendário, vai ficar mais confortável. E essa disputa Palmeiras e Flamengo, é verdade que é curioso que realmente ela nunca aconteceu tão diretamente no Campeonato Brasileiro, tomara que esse ano aconteça, porque isso é legal, é o campeonato que mostra a regularidade. Só que, pelas loucuras do nosso calendário, tanto um quanto o outro, em algum momento e nos outros anos, e já há algum tempo eles são os times dominantes do futebol brasileiro, eles vão para outra competição e priorizam. 2019 o Flamengo disparou no Brasileiro, beleza. 2020, o Palmeiras ele não briga pelo Brasileiro, mas ele ganha a Copa do Brasil e ganha a Libertadores. O Flamengo acaba disputando com o Inter, com o Atlético, até com o São Paulo, e ganha o Brasileiro ali no sufoco. Aí 21 aí é o Galo, que tem todo o mérito, né? O Galo, por muito pouco, não faz a tríplice coroa, acho que foi o time mais perto aí, que chegou mais perto aí de uma tríplice coroa, porque na Libertadores ele cai invicto, em 2 empates com o Palmeiras. Em 22 é o Flamengo que faz o que o Palmeiras fez em 20. Né? O Flamengo vai nas Copas, ganha a Copa do Brasil e Libertadores, e o Palmeiras ganha o Brasileiro. E no ano passado, aí era o Botafogo disparou, podia até ter um confronto ali, quando o Flamengo meteu 3-0 no Maracanã, mas foi um outro desenho de campeonato. É um desenho que teve briga porque o líder disparado caiu. Então talvez esse ano aconteça essa briga desde o início. Porque mesmo estando nas Copas, quando voltarem às Copas já vai ser agosto. E talvez os dois estejam ali brigando. E se os dois estiverem brigando, ninguém vai abandonar o brasileiro. Eles vão brigar. E aí a gente pode ver uma briga direta, claro, guardadas as proporções, não comparando o nível do campeonato, mas ver os dois melhores brigando, como a gente vê o Manchester City brigando com o Liverpool em alguns campeonatos, os últimos 2 brigando com o Arsenal. Aqui pelo nosso calendário maluco, os 2 melhores times do país e do continente já há alguns anos nunca tiveram um confronto direto nos pontos corridos, ponto a ponto ali pelo título. Quem sabe esse ano. E a CBF fez um negócio que é um pacto com o diabo, mas acho que dessa vez ela foi bem. Colocou Palmeiras e Botafogo para a antepenúltima rodada do campeonato e do turno. Então, se o Botafogo estiver aguentando e tal, vai ser um jogo com status aí praticamente de decisão. Né? E antes do confronto em Libertadores, vai ter o Botafogo e Palmeiras lá no Rio, dia 17 de julho. Um pouquinho antes, né? umas 2 semanas antes. Que é um jogo que, inclusive, dependendo do desfecho aí, pode influenciar nesse confronto, porque aí entra isso que o Bruno falou, o emocional do Botafogo.
E olha, o Flamengo tem uma sequência já. no dia 27 de julho, São Paulo, 3 de agosto, Palmeiras e 10 de agosto, Botafogo de novo. Ô Viga, pra gente, já estamos chegando na reta final do programa. Domingo, no final de semana, nós teremos, acho que é sábado, o jogo Fla-Flu é sábado, né? Domingo. Sábado é o Grenal. Nós teremos um líder contra o último colocado num Fla-Flu. Eu não sei se já aconteceu isso antes. Podemos ter alguma surpresa nessa condição, líder contra o último colocado? Sendo um Fla-Flu, pode acontecer alguma coisa fora do que se imagina? Surpresa, você diz, no placar? Uma goleada do Flamengo? Não, ou o um Fluminense revés ganhar, pro né? Diniz. Ou um revés pro Diniz, ou uma vitória do Fluminense. Eu vejo o Fluminense muito enfraquecido, muito fragilizado, viu, Flávio? Na minha avaliação, sincero e honestamente, John Arias e André e John Arias representam 70% do Fluminense. E respeito todos os profissionais, porque acho que quem chegou lá, o próprio Diniz falou isso uma outra vez, já é um vencedor, já é o tal vestibular de medicina, né? Porque é difícil, é complicado, eu conheço bem de perto essa história. Mas é o Fluminense que não está jogando nem 1/10 do que jogava no ano passado. Só olhar as atuações do centroavante artilheiro Germancano. Você começa a olhar para algumas peças do time, aquelas mais maduras, o próprio Marcelo, Felipe Melo, Douglas Costa, você tem ainda Renato Augusto, jogadores veteranos que não estão entregando minimamente aquilo que poderiam entregar. Ainda vem aí o Thiago Silva quando abrir a janela internacional. Eu não acredito em grandes surpresas. Clássico, é claro que o Fluminense pode vencer ainda mais o Flamengo nessa condição de B-, mas eu estou muito preocupado com a interpretação que o torcedor do Fluminense tem dado esse momento. Já começou a pipocar nas redes sociais fora Diniz, faixa nas arquibancadas, respeito, Diniz, 23 ficou para trás, vamos viver 2024 fora Fernando Diniz. Eu não estou aqui para advogar em favor de ninguém, mas é um time que está desfalcado e não apenas desfalcado, perdeu 70% da sua capacidade, produtividade e potencialidade, que eu reputo a esses dois jogadores. O André, que está voltando de contusão, e John Arias, que está com a seleção da Colômbia. Diante disso, o que eu acho é que o torcedor do Fluminense tem que ter calma, paciência, apesar dessa condição sine qua non, gostou, né, Pipiano? Sine qua non, 6 derrotas em 10 partidas. Exatamente. Uma condição única, ímpar e singular, 6 derrotas em 10 partidas, mas eu tenho certeza que o Fluminense vai conseguir virar a chave. O que vai representar virar a chave, Pipiano? Não vai ser o campeão da Libertadores, como foi no ano passado, não vai lutar pelo Campeonato Brasileiro, acho difícil lutar pela Copa do Brasil, mas não vai ficar nessa posição indigna que é a lanterna do Campeonato Nacional. Agora, tenho dito, Flamengo jogando com um B-, na base do suor, do coração, do sacrifício, vai ter uma hora que vai tropeçar, vai ter uma hora que vai hesitar. Não dá para achar que nas próximas 6 rodadas, esse B-, às vezes com cara de BB- ou C, no rating do futebol, né, meu caro Pipiano? Vai ganhar todas as partidas. Valeu, Viga, muito obrigado, hein? Uma boa noite para você, um abraço. Abraço.